Santo, eterno Deus, eterno Pai, nesse momento estamos aqui na Tua presença, reconhecendo que Tu és santo, poderoso, e mais uma vez reconhecendo que sem Ti não somos nada. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Vamos fechar os nossos olhos. Bom e eterno Deus, amado Pai, nesse momento nós estamos na Tua presença, reconhecendo que Tu és santo, poderoso, bendito e digno de toda adoração. Nesse momento que o Espírito Santo se manifeste em nosso meio, ajuda a receber poder para ser como Cristo, buscar ser semelhante a Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, querido, essa é a primeira promessa de um Salvador. Jesus, ele viria a este mundo. E aqui em Gênesis, o profeta Moisés, o escritor do livro de Gênesis, ele inspirou, o Espírito Santo inspirou ele, e ele diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela lhe ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus, então, queridos, foi dado a promessa de que Ele viria como Deus, para nos abençoar, Ele viria dar a salvação por meio de Jesus, Então vamos agora para o livro de Jó, vamos para o livro, de João, João capítulo 2, João capítulo 2, para a gente meditarmos aqui, Gênesis 3, verso 15. Plenitude do tempo. Então, Colossenses, o apóstolo Paulo diz nos livros de Hebreus: na plenitude do tempo, Jesus veio a este mundo. Jesus morreu, nasceu para nos salvar e nos dar a vida eterna. Então, aqui no livro de Mateus, a gente vê capítulo 18, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. E enquanto pensava nessa questão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Amém. E ela dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então, querido, a Bíblia relata que Jesus, ele nasceu na plenitude do tempo. E na plenitude do tempo, Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus, ele veio e se cumpriu a promessa. Irmão, e a gente vê, no versículo, de Lucas, vamos para Lucas, Lucas capítulo 1, vamos para Lucas, Lucas capítulo 1, vamos meditar aqui, para você ver como foi, a vida de Jesus, Então, Lucas capítulo 1, capítulo 1 capítulo 1, versículo 80 diz assim: e o menino crescia, desculpe, irmão, o capítulo, o nascimento de Jesus, e o capítulo, capítulo 2, desculpa, e o versículo 40, Lucas capítulo 2, verso 40, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus ele nasceu, Jesus ele cresceu, e a Bíblia diz que ele se fortalecia, no espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. E eu pergunto, irmão, como está, a minha e a sua vida? Será que nós estamos crescendo como Jesus, em nos fortalecendo no espírito? E a graça de Deus, será que está sobre nós? Sobre Jesus estava. Então, irmão, a gente vê Jesus fez muitos milagres, A vida de Jesus foi uma vida de salvar, Jesus veio salvar, e em Marcos, Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10 e o versículo 45 diz: porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A gente vê em Marcos, capítulo 10 e o verso 45, Jesus ele tinha essa missão. O Filho do Homem veio para ser servido e dar sua vida em resgate de muito. Por isso, irmão, que nós precisamos reconhecer, porque Jesus ele tinha um ministério, Jesus ele tinha uma mensagem para pregar, e o plano dele era salvar, o plano dele era dar a vida para que muitas pessoas ali, visse quem é Jesus. E a gente vê também que aqui em João, capítulo 1, versículo de 29 diz: no dia seguinte João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Aqui em João,
João capítulo 1, verso 29, a gente percebe que João diz: eis o Cordeiro. Então João estava se referindo ao santuário, porque no santuário se matava cordeiro, e o cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem pinge, nem preto, nem colorido, tinha que ser branco, porque representava Jesus, que um dia viria fazer o quê? Morrer, por cada um de nós, E a gente vê, irmão, que Jesus, ele demonstrou isso. E aqui no versículo João capítulo 12, e o verso 32, ele diz, João 12, verso 32: e quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Isto dizia, significando de que morte ele deveria morrer. Então Jesus, ele tinha essa missão, que era salvar. A missão de Jesus era fazer a obra, porque a Bíblia diz: ele veio e o mundo estava como as ovelhas que não tem pastor, As ovelhas que estavam perdidas. E ele veio para o quê? Para salvar, Ele veio para buscar. E a gente percebe, irmão, que Jesus, ele tinha um plano. Jesus era um bom pastor. E o bom pastor, reconhecia que ele era o pastor. Porque a Bíblia diz, irmão, que eles estavam como as ovelhas dispersas, que não tinha assim vida, Eles estavam como irreconhecidos. Então Jesus veio porque o mundo estava naquela situação, carecendo, de pessoas, carecendo de um milagre, de uma cura. E Jesus veio para o que era os seus. Mas infelizmente muitos daqueles não aceitaram, muitos daqueles não tomaram a decisão. E Jesus espera que Ele conceda para nós vida e vida em abundância. E eu pergunto, irmão, como tem sido a minha comunhão? Como tem sido o meu testemunho sobre Jesus, Então a gente percebe que Jesus, ele veio dar a vida para as ovelhas, Jesus, ele disse: eu sou a porta, Eu sou a porta das ovelhas, E muitos que vêm a mim, eu não lançarei fora. Então Jesus teve um ministério excelente. E a gente vê aqui, querido, que Jesus, ele sofreu tudo isso, E a gente vê que Jesus também, irmão, ele pregava a verdade, Jesus, ele falava com autoridade, Jesus pregava tanto amor, mas Jesus também pregava quando era preciso, ele falava a verdade, Ele não, como é que se diz? Ele não deixava de falar, porque algumas pessoas podem achar que Jesus, ele só pregava amor. Sim, Jesus é o próprio amor. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um, Então a gente percebe que Jesus, quando precisava falar, como eles advertiam muito ali, os fariseus, como ele advertiu ali, os
as pessoas de viver uma vida, né, que não estava de agrado com a vontade de Deus, né? E aqui também em Lucas, né, capítulo 19, e o versículo 45, né, diz assim: e ele, entrando no templo, começou a expulsar todos os que vendiam e compravam, dizendo-lhe: está escrito, minha casa é casa de oração, mas vós o fizeste convite de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes, escribas e os principais povo procuravam destruí-lo, né? Então, irmão, e não encontrava como fazer, porque todo o povo ficava atento a ouvi-lo. Jesus aqui chegou ali e fez a limpeza, porque as pessoas estavam vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, estava impedindo que as pessoas vinham à igreja. E Jesus pegou, começou a expulsar, derrubou as mesas, né, e fez a limpeza. Então, esse é o Jesus que ama, mas também esse é o Jesus que repreende, esse é o Jesus que conforta, esse é o Jesus que nos concede liberdade. Então, queridos, né, a gente vê também, né, Jesus passou por tudo isso, né, mas Jesus teve que um dia dar a vida por mim e por você. E diz em Lucas 24, e já era quase a hora sexta, e houve trevas sobre a terra até a hora nona, e o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Então Jesus morreu, mas a Bíblia diz que no capítulo 24 de Lucas, ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com ela. E elas acharam a pedra do sepulcro removida, e as entrando não acharam o corpo do Senhor. Então Jesus ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou, e isso nos dá a garantia de ter a salvação. Que Deus, meu irmão, abençoe a mim e você, que nós possamos buscar salvar a vida, a salvação nas últimas horas de vida. Entre os redimidos, alguns terão aceitado a Cristo nas últimas horas de sua vida, e no céu serão instruídos, porque quando morreram não entendiam completamente o plano da salvação. Cristo conduzirá os seus remidos junto ao rio da vida, e lhe esclarecerá o que eles não puderam entender enquanto estava na terra, né? Mensagem escolhida, volume 1, página 262. Queridos, então Jesus ele ama, Jesus ele sabe, e ele espera que eu e você nos preparemos para estar com ele nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, de paz, é um Deus que prega a verdade, é um Deus que tanto ama como repreende. Nesse momento, abençoa as nossas visitas, leve em paz, livra todo mal, concede o batismo do Espírito Santo, a chuva cerúlea, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.